O presente trabalho tem como título A influência da variação hidrológica sobre variáveis abióticas em nascentes neotropicais. Os autores são integrantes do Laboratório de Invertebrados Bentônicos, vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, e são estes: Luísa Pedrosa Guimarães, Sheila Souza de Jesus Peixoto, Pedro Henrique Monteiro do Amaral e professor orientador Roberto da Gama Alves. Nascentes são ecossistemas aquáticos que se formam a partir de águas subterrâneas que jorram em direção à superfície terrestre. E dessa forma, nascentes originam lagos, riachos e rios, que por sua vez desembocam no mar. As nascentes apresentam relativa estabilidade térmica e hidrológica em decorrência de suas águas subterrâneas, sendo reconhecidas na literatura científica como assazonais, ou seja, não variam muito em termos de condições ambientais durante o ano. Porém, os estudos se concentram em regiões temperadas, mais especificamente na zona temperada do norte. E então nos perguntamos: mas será que esse mesmo padrão também é percebido nas nascentes neotropicais? É interessante ressaltar que, mesmo sendo protegidas no âmbito legal, as nascentes são negligenciadas em termos de estudos ecológicos e estratégias de conservação. Com isso, o objetivo desse trabalho foi investigar se as variáveis ambientais das nascentes diferem entre os períodos hidrológicos, são estes chuva e estiagem, e assim entender se as nascentes neotropicais podem ser consideradas assazonais. Em 12 nascentes, foram aferidas 7 variáveis ambientais no mês de janeiro, período de chuva, e julho, período de estiagem, no ano de 2018. Esse mesmo processo foi repetido no ano de 2019. A profundidade foi medida com uma régua graduada e a vazão foi quantificada pelo método volumétrico. As variáveis temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, sólidos totais dissolvidos, pH e turbidez foram aferidas na zona de extrusão de cada nascente, usando uma sonda multiparâmetros. Para interpretar os dados, foi usada a análise de variância ANOVA One-Way para medidas repetidas, seguida do teste de Tukey para verificar possíveis diferenças significativas entre os tratamentos. Quando não respeitados os pressupostos, foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman, seguido do teste de Wilcoxon. Das 7 variáveis aferidas, apenas 3 apresentaram diferença significativa entre os períodos de chuva e estiagem, sendo elas a temperatura, profundidade e a vazão. O fato da temperatura ter diferido entre os períodos hidrológicos, como mostrado pelo box plot, evidencia potencial influência das condições climáticas sobre as nascentes. A vazão e a profundidade também podem ser influenciadas pelo clima, o que faz com que estes parâmetros oscilem ao longo do tempo. Em períodos de escassez, a drenagem passa a ser realizada quase que exclusivamente pelo escoamento de base, e desta maneira a profundidade e a vazão terão uma tendência em sofrer reduções. Ou seja, com a falta de chuvas, a profundidade e a vazão terão uma tendência em diminuir, pois tem menos água chegando no sistema, e isso pode interferir na estabilidade das nascentes. Com isso, concluímos que, embora sejam consideradas assazonais, o presente estudo sugere potencial influência da sazonalidade sobre as nascentes neotropicais estudadas. E dessa forma, ressaltamos a necessidade de estudos sobre esse tema, assim como projetos que envolvam a conservação
de ecossistemas crenais. Obrigada a todos e até a próxima!